As espécies de animais, os rios, os biomas não distinguem as áreas de fronteira como espaços limítrofes, mas sim como locais da mais completa integração. E sobre gestão e cooperação internacional em parques nacionais, nós vamos conversar com o diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes, que também é autor do livro Áreas de Preservação Ambiental em Zonas de Fronteira, sugestões para uma cooperação internacional no contexto da Amazônia. Pedro, muito obrigada pela participação aqui na série Debates para o Brasil do Futuro. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: se nós temos algum modelo ideal de governança e gestão de parques nacionais em áreas de fronteira, contando aí com a experiência do senhor nessa temática. Heloísa, é um prazer estar aqui, conversar com vocês. Essa é uma pergunta que ela não é de fácil resposta, porque o modelo ideal pressupõe que todos os países tivessem níveis de cooperação e de amizade iguais e também instrumentos jurídicos equivalentes. Então, é muito difícil a gente comparar, por exemplo, uma cooperação de fronteira aqui na América do Sul com uma cooperação de fronteira na Europa, onde a integração já é muito mais aprofundada por meio da União Europeia. Então, se eu dissesse para você, por exemplo, olha, o modelo de cooperação ali nos Alpes Marítimos entre França e Itália é o modelo ideal, não estaria dando uma resposta que vai ajudar muito, porque o modelo ali está ancorado num arcabouço jurídico que nós não temos. Então, não dá para a gente se inspirar, até dá, mas para a gente tentar copiar algo sem que a gente tenha os instrumentos que extrapolam a área ambiental. Uhum, ok. E no livro o senhor aborda essas estratégias de gestão, né, adotadas por diferentes países, e que mais se destacam nessa área, né? Tanto no que diz respeito à preservação ambiental, quanto às estratégias de uso público. Que estratégias seriam essas, utilizando como exemplo esses outros países? Você, aí na sua abertura, você falou em fauna e flora, né? O que a gente tem de fronteiras, do ponto de vista político, portanto, é aquilo que é entendido pela diplomacia, pelo estamento militar e pela legislação, é até onde eu faço valer a minha lei, até onde eu posso cobrar impostos. A fronteira dada pela geografia, ela é outra fronteira, né? Ela é fronteira de rios, de desertos, de grandes montanhas. E essa fronteira, ela muitas vezes também divide a fauna. Por exemplo, quando você tem um grande deserto ou um grande rio, você muitas vezes não tem a mesma fauna dos dois lados. Mas em lugares em que você tem fronteira seca com linhas arbitrariamente desenhadas pelo homem, essa fronteira não vale para a fauna. A fauna não entende que são dois países diferentes, né? Porque ela não está submetida nem racional nem racionalmente aos desígnios políticos de ambos os lados. Então, muitas vezes, para você fazer uma melhor gestão do meio ambiente, você precisa sair da caixinha fronteira geopolítica e entrar na caixinha fronteira ecossistêmica, que não são necessariamente a mesma. Se a fronteira geopolítica é aquela pactuada entre os homens, a fronteira geossistêmica é aquela dada pela natureza. É a bacia hidrográfica, é o mesmo microclima, é o vale e assim por diante. Então, por exemplo, para te dar um exemplo que seria de fácil compreensão, se você vai para um condomínio de casas e você tem um rio que está passando na casa de uma pessoa que mora 5 quilômetros rio acima de você, mas está dentro da propriedade dele, e ele despeja ali o seu lixo, ele está despejando dentro da propriedade dele, mas vai sujar a água que você bebe. Isso é um pouco a fronteira ecossistêmica. A casa é dele. Mas os peixes e a água vão
estar passando por um território que é dele e entrando em outros territórios. Então, quando a gente começa a pensar a fronteira ecossistêmica, seja para recursos hídricos, seja para a fauna, seja até para a flora, se a gente não leva em consideração a sua dimensão ecossistêmica, a gente corre o risco de fazer com que um país sofra decisões incorretas de outro país. Espero ter sido claro aí nessa metáfora. Sim, muito claro. A boa relação, inclusive, com os vizinhos, ela é importante, né, nessa gestão e governança dos parques nacionais. Em relação ao uso público dos parques nacionais nas regiões de fronteira, né, na atualidade, o senhor poderia fazer um breve contexto histórico a respeito desse uso público e como que ele tem sido tratado também pelo Estado brasileiro? Olha, hoje a gente tem os parques na América do Sul em geral, mas sobretudo no Brasil, eles são tratados de forma autônoma, ou seja, eles raramente consideram a existência de parques vizinhos do outro lado da fronteira. Então, para pegar aí o exemplo mais emblemático, que é o do Parque Nacional do Iguaçu, você não tem uma integração dos usos públicos. Você não consegue comprar um ingresso que valha para os dois parques. Você não consegue entrar num parque, visitar o outro e sair pela mesma porta. Você não tem a integração dos ativos que estão dos dois lados da fronteira, apesar da gente ter avançado bastante na nossa normatização em termos de Mercosul. Para que a gente pudesse melhor aproveitar os ativos de visitação de ambos os lados da fronteira política, o ideal seria que nós fôssemos capazes de pensar a fronteira ecossistêmica ao planejar a visitação, cujo termo técnico é uso público, de ambos os parques, que, de uma forma ecossistêmica, são um parque só. Agora, para isso a gente precisa aprofundar muito ainda a cooperação em termos de legislação, né? Porque estamos falando aí de controle de território. Um parque é uma área territorial sobre a qual vige uma determinada soberania, seja ela brasileira, argentina, Paraguai, Uruguai, etc. Como fazer essa cooperação? O primeiro passo deveriam ser reuniões frequentes das duas administrações responsáveis com a busca da harmonização das políticas públicas, como, por exemplo, a reintrodução de onças, que você tem em ambos os lados, e dos respectivos planos de manejo. O plano de manejo é o regramento jurídico que rege um parque nacional. Então, harmonizar esses planos de manejo, os zoneamentos e as políticas públicas é o primeiro passo. Claro que, num segundo momento, poder ter uma legislação mais moderna que permita o intercâmbio de equipes de profissionais para que você possa cada vez harmonizar mais e propostas de visitação binacionais, seria um passo que não só é benéfico para a gestão ambiental, quanto também benéfico para as relações internacionais entre os países envolvidos. Quanto mais você tem cooperação, menos conflito você tem. Acho que a gente está caminhando nesse sentido no Brasil, mas é uma estrada longa, não é curta e envolve muito mais do que as autoridades gestores de parque. Envolve diplomacia, envolve defesa, envolve Agência Nacional de Águas, envolve recursos hidrelétricos e assim por diante. Não é uma decisão simples, nem um processo rápido. Uhum. Em outros países que o senhor tenha conhecido experiências, né, nessa questão dos parques nacionais, apesar da legislação diferente em cada país, acontece uma harmonização maior entre esses dois países, no sentido assim desse intercâmbio, dessas questões que o senhor comentou aqui na entrevista, nessa questão anterior? Olha, existe vários lugares onde você tem uma cooperação
que está mais avançada, mais integrada, mais sólida. Eu citei aí alguns exemplos da União Europeia, onde essa cooperação ela está mais sólida, e você tem também na África, sobretudo entre a África do Sul e seus vizinhos, vários parques transfronteiriços que ainda não chegam à realidade de ter uma administração única, um corpo de funcionários único, mas que estão balizadas em acordos internacionais, binacionais, que harmonizam as formas de manejo dos parques, as suas atividades e muitas vezes até o patrulhamento anticaça conjunto. No caso, por exemplo, da África do Sul com Botsuana, para citar um exemplo, você não precisa de fazer controle fronteiriço para visitar o parque vizinho. Ou seja, colocou-se a alfândega na entrada de cada parque, você entra no Parque Sul-Africano, pode passear no Parque de Botsuana sem visto, sem controle fronteiriço, e voltar pela África do Sul, sair por Botsuana. O mesmo vale se você entrar por Botsuana, o que já é um avanço bastante significativo na harmonização das políticas de visitação e uso público. Uhum. E quais são as oportunidades, né, que essas áreas de parques nacionais elas geram para os países envolvidos? Olha, para além do uso público, ou seja, da visitação, ela permite um planejamento conjunto e amigável da gestão dos recursos eh, ambientais, que às vezes a gente acha que eles são só visitação, mas eu citei aqui o exemplo dos recursos hídricos. O Brasil está a montante dos países latinos em relação à maioria dos recursos hídricos. Portanto, a poluição que a gente gera no Tietê, ela chega no Rio Paraná, no Rio da Prata. Mas a gente está na situação inversa na Amazônia. Os rios amazônicos nascem na Venezuela, nascem no Peru, na Colômbia, até no Equador. Se a gente não consegue sentar para fazer uma gestão hídrica comum, em algum momento a decisão tomada em um país afeta o outro. O mesmo vale, por exemplo, para a fumigação de plantações. Se você tem um parque nacional que está na fronteira, todos os parques nacionais eles pressupõem uma área de amortização, né? Onde você tem uma transição entre a área natural e a área plantada. Então, por exemplo, se você não tem um controle do outro lado da fronteira, pode ser que o seu planejamento ele não se case com o mundo real. Vou dizer aqui, por exemplo, numa área de amortizamento no Brasil, você não pode usar o agrotóxico A, B, C e D, porque eles afetarão a fauna que está ali. Ora, você não consegue aplicar essa legislação do outro lado da fronteira. Então, aí você passa a ter uma fantasia, porque você se planeja de acordo com uma legislação, mas você não tem controle sobre o que é feito, onde o seu parque está tocando. A legislação ela passa a ser de fantasia. A mesma coisa vale para o controle de espécies, né? Ora, se você num parque não pode caçar, mas esse parque ele está contíguo a uma área de outro país e no outro país pode caçar, seu bicho não sabe que o parque termina ali. Então, ao atravessar a fronteira e ser caçado ali, ele começa a ter uma incidência forte sobre a tua política de conservação. Para citar apenas alguns exemplos, né? E um movimento mais de induzir esse debate em termos de cooperação, em termos de atuação conjunta, ele deveria partir de qual instância governamental? Olha,
tudo que é negociação internacional é privativo do Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Portanto, cabe ao Ministério das Relações Exteriores decidir qual é o momento apropriado, se é que ele existe, para iniciar esse tipo de negociação, e como ela será negociada. Claro que, como em todas as outras atividades negociais do Ministério das Relações Exteriores, elas sempre são feitas em estreita coordenação com aqueles órgãos técnicos, né? No caso de parques, estamos falando aí do Ministério do Meio Ambiente e o seu órgão executor da política de unidade de conservação, que é o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Natureza. Ou seja, seriam esses os três principais agentes, mas, claro, isso também envolve estados, há vários estados que têm unidade de conservação na fronteira, sobretudo na Amazônia, mas aqui na região sul também, né? Temos o Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul, que está na fronteira. Então, é tudo que o Ministério das Relações Exteriores faz como instituição negociadora está sempre lastreado em subsídios técnicos advindos das instituições que lidam com o tema de maneira técnica dentro do território brasileiro. Uhum. Perfeito. E a última questão que eu pergunto para o senhor é também em relação aos desafios da gestão desses locais, né? E como é que nós podemos avançar em prol do conservacionismo, da cooperação e do uso público? Olha, o Brasil ele é o país nas Américas que tem a menor relação guarda-parque, por assim dizer, hectare protegido. Então, a gente muitas vezes tem um certo receio de perda de soberania, porque nós não temos capacidade de gestão e fiscalização das nossas unidades de conservação. Essa é uma discussão que não é uma discussão de relações internacionais, ela é uma discussão interna que precisa ser feita. Porque quando a gente separa um território para ser protegido, a gente também está dizendo aqui não vai ter estrada, aqui não vai ter escola, aqui não vai ter batalhão de polícia, aqui não vai ter hospital, ou seja, não deixa de ser um zoneamento econômico também. E a decisão de zoneamento econômico implica na capacidade do Estado de fazer valer esse zoneamento. Quando você começa a ter invasão, grilagem e gente morando em unidade de conservação, no momento 2 começa a haver legítimas aspirações por investimentos públicos ali, né? Estrada, escola, batalhão de polícia, etc. E desestabiliza todo o macroplanejamento do país. Porque para mim, como ali deveria ser um vazio populacional, eu não tenho orçamento para lá. E aí vai criando uma série de problemas sociais que a gente está vendo hoje. Então, a primeira discussão que a gente precisa fazer no país é como fazer para fazer valer o nosso macrozoneamento ecológico e econômico, garantindo que essas áreas não serão utilizadas para outros fins que não sejam aqueles destinados pelo Estado, que até podem vir a mudar lá na frente. Pode ser fruto de um acordo nacional. Olha, essa área protegida não será mais protegida. Mas, enquanto ela está dentro de um zoneamento ecológico e econômico, termos a capacidade institucional de manter esse status quo decidido é fundamental para qualquer planejamento. E aí extrapola o ambiental, porque tem impacto em todas as outras políticas. Assim é que a primeira discussão e mais importante discussão que nós temos que fazer é como fazer valer a política de unidade de conservação no Brasil de uma maneira que ela esteja alinhada às outras políticas nacionais. Isso necessariamente implica um corpo de funcionários maior, sobretudo funcionários de campo, que é o que os outros países chamam de guarda-parque. Perfeito, Pedro. Muito obrigada pelas contribuições aqui no Debates para o Brasil do Futuro. Ficam aí todas as reflexões, né? Mais um campo aí
de cooperação e integração tão necessários para um rico debate, né, e para o desenvolvimento dessas áreas de fronteira. Então, muito obrigada.